Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam tudo bem com vocês. Estou trazendo aqui mais um conteúdo para vocês com relação ao trabalho do desenho realista. Bom, eu vou falar para vocês hoje a respeito de uma ferramenta muito usada por muitos desenhistas. Na verdade, eu vou estar dando uma dica, aí um passo a passo de como vocês devem usar um boleador. É dessa ferramenta que nós vamos estar aqui falando hoje. Bom, como nós sabemos, o boleador é uma ferramenta usada para dar destaques de fios brancos no meio de fios escuros, seja fios de cabelo ou pelos de animais. Porém, é importante nós termos em mente que para usar boleador precisa-se também de uma técnica para conseguir trabalhar com o boleador, deixando o desenho com um aspecto realista, não ficar com aquele aspecto de traço artificial, não ficar artificial, deixar o trabalho realista. Então, vou mostrar aqui nessa aula, esse passo a passo, vou estar mostrando qual deve ser o boleador específico para desenhar pelos, seja fios de cabelos ou pelos de animais, e qual é a técnica de se fazer esse trabalho para deixar seu desenho bem realista. Então, assista essa aula e aplique esses exercícios, né? Essa dica que eu vou dar para vocês aí, para que você possa realmente, de fato, fazer um bom trabalho aí, realizando um desenho realmente, de fato, realista aí no seu desenho. Então, vamos ver agora essas dicas e para que vocês possam aí também estar desenvolvendo essa técnica com essa ferramenta que é o boleador. Bora para a aula. Bom, muito bem. Então, nós vamos aqui estar fazendo aqui essa pequena aula, né? Essas pequenas dicas de como usar essa ferramenta de forma correta. A grande maioria dos desenhistas usa boleador para dar destaque de fios de pelos de animais, fios brancos, né? Assim como também fios de cabelo. Porém, eu observo que muitos não têm uma técnica adequada para usar essa ferramenta. E aí o que é que acontece? Os seus desenhos acabam ficando com um aspecto artificial demais, não dá aquele efeito de realismo no trabalho feito com o boleador. Então, eu particularmente praticamente não uso isso aqui. Eu comprei para algumas situações que venha a usar, mas eu particularmente não uso boleador. Não costumo usar. Raramente eu uso. Costumo mais trabalhar mesmo minha técnica sem usar boleador, para dar destaque de fios brancos com relação ao trabalho. Por exemplo, esse desenho aqui desse leão, eu trabalhei fio a fio sem usar boleador, né, dando todo esse efeito de fios brancos entre fios escuros, entre outros desenhos meus também, né, que eu já fiz sem precisar usar o boleador. Mas como a grande maioria prefere usar boleador, então eu vou falar aqui qual deve ser também o boleador correto para trabalhar fios. Por exemplo, esse aqui, ó, é o número 3, 103, perdão, número 103. Observe que a ponta dele, ó, é bem fininha. Deixa eu ver se foca aqui. Tá vendo? Ó? É uma ponta fininha. Eu recomendo usar esse da ponta fininha para trabalhar fios. Por que que eu recomendo esse aqui para trabalhar fios? Porque ele dá um efeito bem realista na hora que você faz o seu desenho, ou seja, não fica aquele traço artificial. Se usar boleador com a ponta muito grossa, geralmente eu vejo que a grande maioria usa boleador com ponta muito grossa, acaba ficando o desenho feio, fica aquela coisa artificial, mas fica visível que foi trabalhado aqueles pelos com boleador. Se você observar esse desenho aqui agora aqui ao lado aí desse gato, eu trabalhei todo esse desenho com boleador. Todo esse desenho foi feito 100% com boleador, usando boleador. Mas se você olhar o desenho pessoalmente, você não percebe que foi usado boleador. Por quê? Porque eu usei esse boleador de ponta fina. E outra, a questão também da técnica de como se usa o boleador para fazer fios. Então vamos aqui a essa demonstração. Vamos observar aqui. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como você deve fazer para usar um boleador
para trabalhar fios, seja de cabelos ou fios de pelos, né, de animais. A técnica é a mesma usada com o lápis. Para a gente trabalhar fios com lápis, deixa eu pegar um lápis aqui só para dar uma demonstração. Para trabalhar fios com lápis, a gente faz isso, né? Puxando, dando aquelas puxadas, sempre deixando fios com pontas finas e início fino, né? Não é assim que se trabalha, né? Se usa essa técnica com lápis para, puxando, dando essas puxadas leves, soltando, deixando pontas finas. Então, para trabalhar com o boleador, a técnica é a mesma. Você tem que fazer esse mesmo movimento com o boleador. Você também vai trabalhar dessa forma. Vamos aqui agora fazer aqui usando o boleador. Vamos dar destaque, por exemplo, eu vou trabalhar a barba, destacar fios brancos no meio dos fios escuros, ou cabelo, ou fios de pelagem de animais. Então, a técnica é a mesma. Você vai fazer, dando essas puxadas, soltando, começando fino e soltando, também dando sempre essa puxadinha de forma bem aleatória entre fios e outros, que é para dar o efeito. Quando você vir puxando os fios escuros, você vai perceber que tem fios claros e fios finos, com pontas finas. Então, sempre trabalhe boleador usando essa técnica, sempre puxando e soltando, da mesma forma que se trabalha com o lápis. A técnica deve ser a mesma. Então, use o boleador dessa forma, seja para fazer fios de cabelos ou para fazer pelos de animais. E aí, quando você vem dando o preenchimento aqui agora, puxando os fios escuros com o lápis, eu vou usar uma graduação mais macia, o 6B, que vai dar um realce melhor aí nesses fios mais claros. Aí você vai fazer esse preenchimento, puxando, né, com os fios escuros, que é para dar destaque dos fios mais claros. Como o efeito é trabalhar os fios claros, você vai puxar os escuros, sempre dando um preenchimento em todos esses fios mais claros que foi trabalhado com o boleador. Então, como nós sabemos, sempre que a gente trabalha a parte escura, na parte em destaque com o boleador, sempre vai ficar um pouquinho escuro os fios que foi feito destaque com o boleador. E aí, o que é que você vai fazer em seguida? Você vai começar a trabalhar com a caneta borracha para realçar esses fios. Vou dar mais uma calcada no lápis para escurecer um pouco mais, e vocês observam que já vai ficando esse efeito de fios finos, né? Tá vendo? Os fios ficaram fininhos, né? Deu esse efeito, né, de realismo. Quando você olha de perto pessoalmente, sem ser por fotografias, você consegue perceber que não foi um trabalho feito com um boleador, justamente porque usei o boleador de ponta fina e usei a mesma técnica que usa com o lápis para fazer os fios, tá vendo? Que destacou os fios fininhos, pontas fininhas. Então, quando usa boleador de ponta muito grossa, os fios vão ficar feios, vão ficar muito artificial, vai ficar como que não vai dar efeito de realismo aí no seu desenho. Por isso eu recomendo você sempre desenvolver essa técnica. Trabalhe bem o boleador. E outra, a puxada é como você puxa com o lápis. Mão suave, você puxa, solta, né? Puxando e soltando levemente, que é para não deixar fios muito grossos. Então, essa é a maneira, né, de você usar um boleador, sempre dando essas puxadinhas, como se faz com o lápis, sempre puxando e soltando, tá? Que é para fazer destaques de fios bem claros, né, fininhos,
para não ficar artificial. E não use boleador de ponta grossa, use boleador de ponta fininha assim, ó, que você vai conseguir fazer fios fininhos aí com bastante realismo aí no seu desenho. Então fica essa dica para você. O boleador de ponta mais grossa é mais recomendável para destacar aqueles bigodes, né, por exemplo, dos animais, né, como cachorro, felinos, esses animais que têm aqueles bigodes. Então, usar o boleador mais grosso e também ter essa questão de saber também começar esse fio e finalizar esse fio. Começar ele puxando suavemente, deixando o início do fio com a ponta fina e dando aquela soltada ao puxar para deixar o fio fino, a ponta fina no final. Então, sempre usar essa técnica aí para você ter aí melhorias no seu desenho, tá bom? Fica essa dica. Um grande abraço e nos encontramos aí num próximo vídeo aí com mais dicas sobre desenho realista.